Antes de começarmos esta oração, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Quando você olha para o mundo hoje e vê guerras entre nações, tensões entre países, notícias que trazem medo e incerteza, o que você sente no seu coração? Talvez seja preocupação, talvez seja medo pelo futuro, talvez seja uma sensação de que algo grande está acontecendo no mundo. Mas eu quero te lembrar de uma verdade poderosa da Palavra de Deus. Na Bíblia, no livro de Salmos 46:1, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é por isso que hoje nós vamos fazer algo poderoso. Nós vamos orar juntos pela paz no mundo, pela proteção das pessoas, pela intervenção de Deus nas nações. Mas antes de começarmos, eu quero orar também pelo seu pedido. Então escreva agora nos comentários: meu pedido de oração é. Pode ser pela sua família, pode ser pela sua vida, pode ser pela paz no mundo. Eu vou ler os comentários e orar por cada pedido. E se você acredita que Deus ainda responde oração, escreva também: Deus está no controle. Agora, respire fundo, acalma o seu coração e vamos começar esta oração poderosa. Pai eterno, neste momento eu me coloco diante da tua presença com reverência, humildade e fé. O mundo pode estar em tensão, nações podem estar em conflito, líderes podem estar tomando decisões que afetam milhões de vidas. Mas eu me lembro de uma verdade poderosa que está escrita na Bíblia. Em Salmos 46:9 está escrito: Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Pai, Tu és o Deus que governa acima de todos os governos. Tu és o Deus que reina acima de todos os tronos. Tu és o Deus que está acima de todas as decisões humanas. Nada acontece sem que o Senhor permita. Nada foge do teu controle. Por isso agora, eu levanto minha voz em oração. Eu oro pela pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Talvez ela tenha aberto notícias hoje. Talvez ela tenha visto imagens de guerras, ataques, ameaças entre países. E algo dentro do coração dela ficou inquieto. Talvez ela tenha pensado: para onde o mundo está indo? Mas agora, Pai, eu entrego o coração desta pessoa nas tuas mãos. Porque em Daniel 2:21 está escrito: Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Pai, isso significa que nenhum governante está acima de ti, nenhuma nação está acima do teu poder, nenhum plano humano pode superar a tua soberania. Por isso agora, eu oro para que esta pessoa sinta a tua presença envolvendo o coração dela. Que toda ansiedade causada pelas notícias seja quebrada. Que todo medo sobre o futuro seja dissipado. Que toda preocupação sobre guerras e conflitos seja substituída pela confiança em Deus. Porque em Isaías 40:23 está escrito: Ele reduz a nada os príncipes e torna inúteis os juízes da terra. Pai, Tu tens poder para interromper guerras. Tu tens poder para mudar decisões. Tu tens poder para transformar o rumo da história. E agora eu oro especificamente pelos líderes das nações. Eu oro pelos governantes. Eu oro pelos comandantes militares. Eu oro pelos conselheiros que estão ao redor desses líderes. Pai, visita essas salas de decisão. Visita esses gabinetes de governo.
Visita esses centros militares. Que o teu espírito toque esses homens. Porque em Provérbios 21:1 está escrito: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Pai, se houver decisões sendo tomadas que podem gerar destruição, interfere. Se houver planos de ataques sendo preparados, interrompe. Se houver estratégias que podem trazer sofrimento para milhões de pessoas, confunde esses planos. Assim como o Senhor confundiu exércitos no passado, assim como o Senhor livrou nações inteiras, faz novamente, Pai. Porque em Salmos 33:10 está escrito: o Senhor desfaz o conselho das nações e frustra os planos dos povos. Pai, frustra todo plano de destruição, frustra todo plano de guerra injusta, frustra todo plano de violência contra inocentes. E ao mesmo tempo, levanta líderes que desejem a paz. Levanta conselheiros que busquem sabedoria. Levanta vozes que promovam reconciliação. Porque em Mateus 5:9 está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai, que surjam pacificadores entre as nações. Que surjam decisões que tragam calma ao mundo. Que surjam caminhos de diálogo onde hoje existe tensão. E agora, eu volto minha oração novamente para esta pessoa que está ouvindo. Pai, talvez ela esteja sentindo que o mundo está cada vez mais instável. Talvez ela esteja pensando no futuro da família dela. Talvez ela esteja preocupada com o que pode acontecer nos próximos anos. Mas agora, Pai, eu entrego os pensamentos dela nas tuas mãos. Que a mente dela seja cheia de confiança. Que o coração dela seja cheio de fé. Que a alma dela seja cheia de paz. Porque em Salmos 121:2 está escrito: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, que neste momento essa pessoa lembre de uma verdade eterna. O Deus que criou o universo é o mesmo Deus que cuida da vida dela. O Deus que governa as galáxias é o mesmo Deus que protege a casa dela. O Deus que dirige a história das nações é o mesmo Deus que guarda a família dela. Por isso agora, eu declaro paz sobre o coração desta pessoa. Eu declaro fé sobre a mente dela. Eu declaro confiança sobre o espírito dela. Que ela saiba que mesmo quando o mundo parece fora de controle, o Senhor continua governando todas as coisas. Pai soberano, neste momento eu continuo diante da tua presença, levantando esta oração com fé. O mundo pode estar vivendo momentos de tensão. Nações podem estar em conflito. Líderes podem estar tomando decisões difíceis. Mas eu me lembro de uma verdade poderosa que está escrita na Bíblia. Em Salmos 22:28 está escrito: pois do Senhor é o reino, e Ele governa as nações. Pai, isso significa que nenhuma guerra escapa dos teus olhos. Nenhuma decisão política está escondida do Senhor. Nenhum movimento militar acontece sem que o Senhor veja. Tu és o Deus que observa a terra inteira. Tu és o Deus que vê cada nação, cada cidade, cada povo e cada coração humano. Por isso agora, eu levanto esta oração pela paz entre as nações. Pai, olha para os lugares do mundo onde há conflito. Olha para as regiões onde há tensão militar. Olha para as fronteiras onde soldados estão posicionados. Olha para os céus onde aviões de guerra voam. Olha para os mares onde navios militares se movem. Pai,
Olha para cada lugar onde existe a possibilidade de destruição. E neste momento, eu oro para que o Senhor intervenha com teu poder. Porque em Salmos 46:10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Pai, traz aquietamento sobre a terra. Aquieta decisões impulsivas. Aquieta planos de ataque. Aquieta o desejo de vingança entre povos. Que a tua paz comece a tocar os corações dos líderes. Que a tua sabedoria comece a influenciar decisões. Que a tua presença comece a agir onde os homens não conseguem resolver. Pai, eu oro pelos governantes das nações. Eu oro pelos presidentes. Eu oro pelos primeiros ministros. Eu oro pelos ministros de defesa. Eu oro pelos generais e comandantes militares. Porque em 1 Timóteo 2:1-2 está escrito: que se façam súplicas, orações e intercessões por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Pai, visita esses homens que têm autoridade. Que o teu Espírito traga sabedoria. Que decisões que podem trazer destruição sejam interrompidas. Que caminhos de diálogo apareçam onde antes havia apenas confronto. Que negociações aconteçam. Que acordos de paz sejam buscados. Pai, levanta pessoas que trabalhem pela paz. Levanta diplomatas que busquem entendimento. Levanta líderes que tenham temor de Deus. Porque em Provérbios 16:7 está escrito: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, até os seus inimigos ficam em paz com ele. Pai, faz com que nações que hoje se veem como inimigas encontrem caminhos de reconciliação. Que o ódio seja substituído por diálogo. Que a vingança seja substituída por sabedoria. Que a destruição seja substituída por decisões de paz. E agora, Pai, eu também oro pelos povos dessas nações. Eu oro pelas famílias. Eu oro pelas crianças. Eu oro pelos idosos. Eu oro pelos inocentes que não têm culpa das guerras. Pai, protege essas vidas. Guarda essas casas. Livra essas cidades da destruição. Porque em Salmos 34:7 está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pai, envia teus anjos para guardar vidas. Envia teus anjos para proteger famílias. Envia teus anjos para impedir tragédias maiores. Que muitos livramentos aconteçam. Que muitas vidas sejam preservadas. Que muitas cidades sejam poupadas. E agora, eu oro também pela pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Pai, talvez ela esteja preocupada com o futuro do mundo. Talvez ela esteja olhando para as notícias e pensando no amanhã. Talvez ela esteja sentindo medo por causa das guerras e conflitos. Mas agora, Pai, eu entrego o coração dela nas tuas mãos. Porque em João 14:27 está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Pai, que essa paz invada o coração desta pessoa agora. Que o medo vá embora. Que a ansiedade seja quebrada. Que a confiança em Deus seja restaurada. Que ela sinta neste momento a tua presença. Que ela sinta que não está sozinha. Que ela sinta que o Senhor continua cuidando da história da humanidade. Porque em Salmos 29:11 está escrito: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Pai,
Derrama essa paz agora. Paz sobre as nações. Paz sobre as cidades. Paz sobre as famílias. E paz sobre o coração desta pessoa que está ouvindo esta oração. Eu declaro que mesmo em um mundo agitado, a paz de Deus pode alcançar cada coração. Pai amado, neste momento eu continuo nesta oração, confiando no Teu poder e na Tua misericórdia. O mundo pode estar enfrentando tempos difíceis. Notícias podem trazer medo. Conflitos entre nações podem gerar insegurança. Mas eu me lembro de uma verdade poderosa que está escrita na Bíblia. Em Salmos 121, 7 e 8 está escrito: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pai, Tu és o Deus que guarda. Tu és o Deus que protege. Tu és o Deus que vigia sobre a terra. Nada acontece sem que os teus olhos vejam. Nada foge da tua atenção. Por isso agora, eu levanto esta oração pela proteção sobre o mundo. Pai, olha para cada continente. Olha para cada país. Olha para cada cidade. Olha para cada casa. Milhões de pessoas estão vivendo suas vidas neste momento. Pais cuidando de filhos. Famílias reunidas. Crianças dormindo em seus quartos. Pessoas trabalhando, estudando, tentando construir suas vidas. E muitas dessas pessoas não desejam guerra. Elas apenas desejam viver em paz. Por isso agora, Pai, eu oro para que a Tua proteção cubra a terra. Porque em Salmos 91:4 está escrito: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Pai, cobre cidades com a Tua proteção. Cobre nações com a Tua misericórdia. Cobre famílias com a Tua presença. Que onde existe risco de destruição, haja intervenção do céu. Pai, se existirem ataques sendo planejados neste momento, interrompe. Se existirem armas sendo preparadas, impede. Se existirem planos que podem trazer sofrimento para multidões, frustra esses planos. Porque em Salmos 33:11 está escrito: O conselho do Senhor permanece para sempre. Pai, que os Teus planos prevaleçam sobre os planos humanos. Que a Tua vontade prevaleça sobre a violência. Que a Tua misericórdia prevaleça sobre a destruição. Eu oro agora pelas cidades do mundo. Cidades grandes. Cidades pequenas. Cidades que podem estar em risco por causa de conflitos. Pai, protege essas cidades. Que bombas não alcancem esses lugares. Que ataques sejam impedidos. Que tragédias sejam evitadas. Que vidas sejam preservadas. Porque em Salmos 127:1 está escrito: Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai, seja o guarda das cidades. Seja o protetor das nações. Seja o escudo das famílias. E agora eu também oro pelos inocentes que estão em regiões de conflito. Eu oro pelas crianças. Eu oro pelas mães. Eu oro pelos pais. Eu oro pelos idosos. Pai, essas pessoas não escolheram viver em meio à guerra, mas o Senhor pode guardá-las. O Senhor pode protegê-las. O Senhor pode fazer milagres de livramento. Porque em Salmos 34:19 está escrito: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Pai, traz livramento.
livramento de ataques, livramento de destruição, livramento de tragédias. Que muitas histórias de proteção sobrenatural aconteçam. Que muitas famílias testemunhem milagres. Que muitas pessoas sejam preservadas pelo teu poder. E agora, Pai, eu oro pela pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Talvez ela esteja longe das regiões de guerra, mas as notícias podem trazer medo. As informações podem gerar preocupação. Pensamentos sobre o futuro podem causar ansiedade. Mas agora, Pai, eu entrego a mente desta pessoa nas tuas mãos. Porque em Isaías 41:10 está escrito: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Pai, que essa palavra entre profundamente no coração dela, que o medo saia, que a confiança em Deus cresça, que ela sinta agora que está protegida pela tua presença. Porque em Salmos 91:1 está escrito: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Pai, que esta pessoa sinta que está debaixo da tua proteção, que a casa dela seja um lugar de paz, que a família dela seja guardada, que o ambiente onde ela está seja cheio da presença de Deus. Eu declaro agora proteção sobre a vida dela, proteção sobre a família dela, proteção sobre a casa dela, e proteção sobre as nações da terra. Que o Senhor derrame misericórdia sobre o mundo. Que o Senhor traga livramentos inesperados. Que o Senhor transforme situações de perigo em testemunhos de proteção. Porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso protetor. Pai amado, neste momento eu continuo nesta oração, confiando na tua presença e no teu cuidado. O mundo pode estar vivendo tempos de incerteza. Notícias podem trazer preocupação. Conflitos entre nações podem gerar medo dentro de muitas pessoas. Mas existe uma paz que não depende das circunstâncias. Existe uma paz que não depende do que está acontecendo no mundo. Existe uma paz que vem diretamente de Deus. E é essa paz que eu peço agora. Porque na Bíblia, em João 14:27, está escrito: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pai, eu oro agora pela pessoa que está ouvindo esta oração. Talvez ela tenha aberto este vídeo porque o coração dela estava inquieto. Talvez ela tenha visto notícias sobre guerras e conflitos e algo dentro dela ficou preocupado. Talvez pensamentos sobre o futuro começaram a surgir. Talvez ela tenha pensado em sua família, em seus filhos, em sua casa, em tudo aquilo que ama. Mas agora, Pai, eu entrego o coração desta pessoa nas tuas mãos. Porque o Senhor conhece cada pensamento dela. O Senhor conhece cada medo escondido. O Senhor conhece cada preocupação que ela ainda não falou para ninguém. Pai, neste momento toca profundamente o coração dela. Que a tua presença comece a envolver essa pessoa agora. Que ela sinta uma calma sobrenatural invadindo a mente dela. Que ela sinta a paz de Deus preenchendo o interior dela. Porque em Filipenses 4:6-7 está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, guarda agora a mente desta pessoa.
guarda os pensamentos dela, guarda as emoções dela. Se existir ansiedade dentro do coração dela, remove. Se existir medo sobre o futuro, acalma. Se existir preocupação excessiva, traz descanso, porque o Senhor é o Deus que traz paz. Pai, que neste momento ela sinta algo mudando dentro dela, que a respiração dela fique mais calma, que o coração dela fique mais tranquilo, que a mente dela encontre descanso na presença de Deus. Porque em Salmos 4:8 está escrito: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Pai, traz descanso para esta pessoa. Que esta oração seja como um abraço do céu. Que esta oração seja como um refúgio espiritual. Que esta oração seja como um lugar seguro onde ela pode descansar. Pai, lembra essa pessoa agora de uma verdade muito importante. O mundo pode mudar. As circunstâncias podem mudar. As notícias podem mudar. Mas Deus continua sendo o mesmo. Porque em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, que essa pessoa se lembre disso. O mesmo Deus que cuidou do passado dela, está cuidando do presente dela, e continuará cuidando do futuro dela. Por isso agora, eu declaro paz sobre a mente desta pessoa. Eu declaro descanso sobre o coração dela. Eu declaro confiança sobre a alma dela. Que todo medo seja substituído por fé. Que toda ansiedade seja substituída por esperança. Que toda inquietação seja substituída pela presença de Deus. Porque em Isaías 26:3 está escrito: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Pai, conserva esta pessoa em perfeita paz. Que ela durma em paz. Que ela acorde em paz. Que ela viva cada dia com a certeza de que o Senhor está no controle. Mesmo quando o mundo parece agitado. Mesmo quando existem conflitos entre nações. Mesmo quando as notícias tentam gerar medo, o Senhor continua sendo refúgio para aqueles que confiam em ti. E agora eu entrego a vida desta pessoa nas tuas mãos. Que a paz do Senhor permaneça com ela. Que a presença do Senhor acompanhe cada passo dela. Que o coração dela permaneça firme em Deus. Pai eterno, depois de clamar, depois de interceder, depois de entregar todas essas preocupações diante do Senhor, eu entro agora em um momento de declaração profética. Porque a tua palavra nos ensina que existe poder quando declaramos aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. E está escrito na Bíblia, em Jó 22:28. Determinarás alguma coisa, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Por isso agora, Pai, eu levanto minha voz não apenas em oração, mas também em declaração. Eu oro neste momento pela pessoa que está ouvindo esta oração, e com fé eu começo a declarar que Deus continua no controle das nações, que Deus continua governando a história da humanidade, que Deus continua tendo a última palavra sobre o futuro do mundo, porque está escrito em Salmos 47:8: Deus reina sobre as nações, Deus está assentado no seu santo trono. Pai, eu declaro agora que planos de destruição serão frustrados. Eu declaro que estratégias de guerra que podem trazer sofrimento serão interrompidas. Eu declaro que decisões que poderiam gerar tragédias serão transformadas pelo poder de Deus.
Porque em Salmos 33:10 está escrito: o Senhor desfaz o conselho das nações e frustra os planos dos povos. Pai, que o Senhor confunda todo plano que possa trazer destruição para o mundo. Que o Senhor levante caminhos inesperados de paz. Que o Senhor toque o coração de líderes e governantes. Que o Senhor levante vozes que busquem reconciliação. Porque em Provérbios 21:1 está escrito: o coração do rei é como um rio nas mãos do Senhor, ele o dirige para onde quer. Pai, dirige decisões. Dirige conversas entre nações. Dirige reuniões entre líderes. Dirige negociações. Que decisões que poderiam gerar guerra sejam transformadas em decisões que tragam paz. E agora eu também declaro algo muito importante sobre a vida da pessoa que está ouvindo esta oração. Eu declaro que o medo não dominará o coração dela. Eu declaro que a ansiedade não governará a mente dela. Eu declaro que a paz de Deus guardará o coração dela. Porque está escrito em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, que essa paz comece a agir agora. Que essa paz invada o interior dessa pessoa. Que ela sinta neste momento que não está sozinha. Que ela sinta que Deus continua cuidando da vida dela. Eu declaro agora proteção sobre a casa dela. Proteção sobre a família dela. Proteção sobre o lugar onde ela vive. Porque está escrito em Salmos 91:10 de novembro: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pai, envia teus anjos agora. Que anjos do Senhor guardem esta pessoa. Que anjos do Senhor guardem a casa dela. Que anjos do Senhor guardem a família dela. Que anjos do Senhor guardem o caminho dela. Eu declaro também que mesmo em um mundo com conflitos e tensões, Deus continuará sendo refúgio para aqueles que confiam nele. Porque está escrito em Salmos 46:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso agora eu declaro que esta pessoa viverá debaixo da proteção de Deus. Que esta pessoa viverá debaixo da paz de Deus. Que esta pessoa viverá debaixo da presença de Deus. E que mesmo quando o mundo parecer incerto, a fé dela permanecerá firme. Porque o Senhor continua governando. O Senhor continua protegendo. O Senhor continua escrevendo a história da humanidade. E a última palavra não pertence às guerras. Não pertence às nações. Não pertence aos conflitos. A última palavra pertence a Deus. Eu entrego o mundo nas tuas mãos. Eu entrego as nações nas tuas mãos. Eu entrego a vida desta pessoa nas tuas mãos. E declaro que o Senhor continuará agindo. Pai eterno, neste momento eu me coloco diante da tua presença com reverência, humildade e fé. O mundo pode estar em tensão. Nações podem estar em conflito. Líderes podem estar tomando decisões que afetam milhões de vidas. Mas eu me lembro de uma verdade poderosa que está escrita na Bíblia. Em Salmos 46:9 está escrito: Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Pai, Tu és o Deus que governa acima de todos os governos. Tu és o Deus que reina acima de todos os tronos. Tu és o Deus que está acima de todas as decisões humanas. Nada acontece sem que o Senhor permita. Nada foge do teu controle.
Por isso agora, eu levanto minha voz em oração. Eu oro pela pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Talvez ela tenha aberto notícias hoje. Talvez ela tenha visto imagens de guerras, ataques, ameaças entre países. E algo dentro do coração dela ficou inquieto. Talvez ela tenha pensado: para onde o mundo está indo? Mas agora, Pai, eu entrego o coração desta pessoa nas tuas mãos. Porque em Daniel 2:21 está escrito: Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Pai, isso significa que nenhum governante está acima de ti, nenhuma nação está acima do teu poder, nenhum plano humano pode superar a tua soberania. Por isso agora, eu oro para que esta pessoa sinta a tua presença envolvendo o coração dela. Que toda ansiedade causada pelas notícias seja quebrada. Que todo medo sobre o futuro seja dissipado. Que toda preocupação sobre guerras e conflitos seja substituída pela confiança em Deus. Porque em Isaías 40:23 está escrito: Ele reduz a nada os príncipes e torna inúteis os juízes da terra. Pai, tu tens poder para interromper guerras. Tu tens poder para mudar decisões. Tu tens poder para transformar o rumo da história. E agora eu oro especificamente pelos líderes das nações. Eu oro pelos governantes. Eu oro pelos comandantes militares. Eu oro pelos conselheiros que estão ao redor desses líderes. Pai, visita essas salas de decisão. Visita esses gabinetes de governo. Visita esses centros militares. Que o teu Espírito toque esses homens. Porque em Provérbios 21:1 está escrito: O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Pai, se houver decisões sendo tomadas que podem gerar destruição, interfere. Se houver planos de ataques sendo preparados, interrompe. Se houver estratégias que podem trazer sofrimento para milhões de pessoas, confunde esses planos. Assim como o Senhor confundiu exércitos no passado, assim como o Senhor livrou nações inteiras, faz novamente, Pai. Porque em Salmos 33:10 está escrito: O Senhor desfaz o conselho das nações e frustra os planos dos povos. Pai, frustra todo plano de destruição. Frustra todo plano de guerra injusta. Frustra todo plano de violência contra inocentes. E ao mesmo tempo, levanta líderes que desejem a paz. Levanta conselheiros que busquem sabedoria. Levanta vozes que promovam reconciliação. Porque em Mateus 5:9 está escrito: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai, que surjam pacificadores entre as nações. Que surjam decisões que tragam calma ao mundo. Que surjam caminhos de diálogo onde hoje existe tensão. E agora, eu volto minha oração novamente para esta pessoa que está ouvindo. Pai, talvez ela esteja sentindo que o mundo está cada vez mais instável. Talvez ela esteja pensando no futuro da família dela. Talvez ela esteja preocupada com o que pode acontecer nos próximos anos. Mas agora, Pai, eu entrego os pensamentos dela nas tuas mãos. Que a mente dela seja cheia de confiança. Que o coração dela seja cheio de fé. Que a alma dela seja cheia de paz. Porque em Salmos 121:2 está escrito: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, que neste momento essa pessoa lembre de uma verdade eterna: o Deus que criou o universo.
É o mesmo Deus que cuida da vida dela. O Deus que governa as galáxias. É o mesmo Deus que protege a casa dela. O Deus que dirige a história das nações. É o mesmo Deus que guarda a família dela. Por isso agora, eu declaro paz sobre o coração desta pessoa. Eu declaro fé sobre a mente dela. Eu declaro confiança sobre o espírito dela. Que ela saiba que mesmo quando o mundo parece fora de controle, o Senhor continua governando todas as coisas. Pai soberano, neste momento eu continuo diante da Tua presença, levantando esta oração com fé. O mundo pode estar vivendo momentos de tensão. Nações podem estar em conflito. Líderes podem estar tomando decisões difíceis. Mas eu me lembro de uma verdade poderosa que está escrita na Bíblia. Em Salmos 22:28 está escrito: Pois do Senhor é o reino, e Ele governa as nações. Pai, isso significa que nenhuma guerra escapa dos Teus olhos. Nenhuma decisão política está escondida do Senhor. Nenhum movimento militar acontece sem que o Senhor veja. Tu és o Deus que observa a terra inteira. Tu és o Deus que vê cada nação, cada cidade, cada povo e cada coração humano. Por isso agora, eu levanto esta oração pela paz entre as nações. Pai, olha para os lugares do mundo onde há conflito. Olha para as regiões onde há tensão militar. Olha para as fronteiras onde soldados estão posicionados. Olha para os céus onde aviões de guerra voam. Olha para os mares onde navios militares se movem. Pai, olha para cada lugar onde existe a possibilidade de destruição. E neste momento, eu oro para que o Senhor intervenha com teu poder. Porque em Salmos 46:10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Pai, traz aquietamento sobre a terra. Aquieta decisões impulsivas. Aquieta planos de ataque. Aquieta o desejo de vingança entre povos. Que a tua paz comece a tocar os corações dos líderes. Que a tua sabedoria comece a influenciar decisões. Que a tua presença comece a agir onde os homens não conseguem resolver. Pai, eu oro pelos governantes das nações. Eu oro pelos presidentes. Eu oro pelos primeiros ministros. Eu oro pelos ministros de defesa. Eu oro pelos generais e comandantes militares. Porque em 1 Timóteo 2:1-2 está escrito: que se façam súplicas, orações e intercessões por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Pai, visita esses homens que têm autoridade. Que o teu Espírito traga sabedoria. Que decisões que podem trazer destruição sejam interrompidas. Que caminhos de diálogo apareçam onde antes havia apenas confronto. Que negociações aconteçam. Que acordos de paz sejam buscados. Pai, levanta pessoas que trabalhem pela paz. Levanta diplomatas que busquem entendimento. Levanta líderes que tenham temor de Deus. Porque em Provérbios 16:7 está escrito: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, até os seus inimigos ficam em paz com ele. Pai, faz com que nações que hoje se veem como inimigas encontrem caminhos de reconciliação. Que o ódio seja substituído por diálogo. Que a vingança seja substituída por sabedoria. Que a destruição seja substituída por decisões de paz. E agora, Pai, eu também oro pelos povos dessas nações. Eu oro pelas famílias. Eu oro pelas crianças.
Eu oro pelos idosos. Eu oro pelos inocentes que não têm culpa das guerras. Pai, protege essas vidas. Guarda essas casas. Livra essas cidades da destruição. Porque em Salmos 34:7 está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pai, envia teus anjos para guardar vidas. Envia teus anjos para proteger famílias. Envia teus anjos para impedir tragédias maiores. Que muitos livramentos aconteçam. Que muitas vidas sejam preservadas. Que muitas cidades sejam poupadas. E agora, eu oro também pela pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Pai, talvez ela esteja preocupada com o futuro do mundo. Talvez ela esteja olhando para as notícias e pensando no amanhã. Talvez ela esteja sentindo medo por causa das guerras e conflitos. Mas agora, Pai, eu entrego o coração dela nas tuas mãos. Porque em João 14:27 está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Pai, que essa paz invada o coração desta pessoa agora. Que o medo vá embora. Que a ansiedade seja quebrada. Que a confiança em Deus seja restaurada. Que ela sinta neste momento a tua presença. Que ela sinta que não está sozinha. Que ela sinta que o Senhor continua cuidando da história da humanidade. Porque em Salmos 29:11 está escrito: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Pai, derrama essa paz agora. Paz sobre as nações. Paz sobre as cidades. Paz sobre as famílias. E paz sobre o coração desta pessoa que está ouvindo esta oração. Eu declaro que mesmo em um mundo agitado, a paz de Deus pode alcançar cada coração. Pai amado, neste momento eu continuo nesta oração, confiando no teu poder e na tua misericórdia. O mundo pode estar enfrentando tempos difíceis. Notícias podem trazer medo. Conflitos entre nações podem gerar insegurança. Mas eu me lembro de uma verdade poderosa que está escrita na Bíblia. Em Salmos 121:7-8 está escrito: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pai, tu és o Deus que guarda. Tu és o Deus que protege. Tu és o Deus que vigia sobre a terra. Nada acontece sem que os teus olhos vejam. Nada foge da tua atenção. Por isso agora, eu levanto esta oração pela proteção sobre o mundo. Pai, olha para cada continente. Olha para cada país. Olha para cada cidade. Olha para cada casa. Milhões de pessoas estão vivendo suas vidas neste momento. Pais cuidando de filhos. Famílias reunidas. Crianças dormindo em seus quartos. Pessoas trabalhando, estudando, tentando construir suas vidas. E muitas dessas pessoas não desejam guerra. Elas apenas desejam viver em paz. Por isso agora, Pai, eu oro para que a tua proteção cubra a terra. Porque em Salmos 91:4 está escrito: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Pai, cobre cidades com a tua proteção. Cobre nações com a tua misericórdia. Cobre famílias com a tua presença. Que onde existe risco de destruição, haja intervenção do céu. Pai, se existirem ataques sendo planejados neste momento, interrompe.
Se existirem armas sendo preparadas, impede. Se existirem planos que podem trazer sofrimento para multidões, frustra esses planos. Porque em Salmos 33:11 está escrito: o conselho do Senhor permanece para sempre. Pai, que os teus planos prevaleçam sobre os planos humanos. Que a tua vontade prevaleça sobre a violência. Que a tua misericórdia prevaleça sobre a destruição. Eu oro agora pelas cidades do mundo. Cidades grandes. Cidades pequenas. Cidades que podem estar em risco por causa de conflitos. Pai, protege essas cidades. Que bombas não alcancem esses lugares. Que ataques sejam impedidos. Que tragédias sejam evitadas. Que vidas sejam preservadas. Porque em Salmos 127:1 está escrito: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai, seja o guarda das cidades. Seja o protetor das nações. Seja o escudo das famílias. E agora eu também oro pelos inocentes que estão em regiões de conflito. Eu oro pelas crianças. Eu oro pelas mães. Eu oro pelos pais. Eu oro pelos idosos. Pai, essas pessoas não escolheram viver em meio à guerra, mas o Senhor pode guardá-las. O Senhor pode protegê-las. O Senhor pode fazer milagres de livramento. Porque em Salmos 34:19 está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Pai, traz livramento. Livramento de ataques. Livramento de destruição. Livramento de tragédias. Que muitas histórias de proteção sobrenatural aconteçam. Que muitas famílias testemunhem milagres. Que muitas pessoas sejam preservadas pelo teu poder. E agora, Pai, eu oro pela pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Talvez ela esteja longe das regiões de guerra, mas as notícias podem trazer medo. As informações podem gerar preocupação. Pensamentos sobre o futuro podem causar ansiedade. Mas agora, Pai, eu entrego a mente desta pessoa nas tuas mãos. Porque em Isaías 41:10 está escrito: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Pai, que essa palavra entre profundamente no coração dela, que o medo saia, que a confiança em Deus cresça, que ela sinta agora que está protegida pela tua presença. Porque em Salmos 91:1 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Pai, que esta pessoa sinta que está debaixo da tua proteção, que a casa dela seja um lugar de paz, que a família dela seja guardada, que o ambiente onde ela está seja cheio da presença de Deus. Eu declaro agora proteção sobre a vida dela, proteção sobre a família dela, proteção sobre a casa dela, e proteção sobre as nações da terra. Que o Senhor derrame misericórdia sobre o mundo. Que o Senhor traga livramentos inesperados. Que o Senhor transforme situações de perigo em testemunhos de proteção. Porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso protetor. Pai amado, neste momento eu continuo nesta oração, confiando na tua presença e no teu cuidado. O mundo pode estar vivendo tempos de incerteza. Notícias podem trazer preocupação. Conflitos entre nações podem gerar medo dentro de muitas pessoas. Mas existe uma paz que não depende das circunstâncias.
Existe uma paz que não depende do que está acontecendo no mundo. Existe uma paz que vem diretamente de Deus. E é essa paz que eu peço agora. Porque na Bíblia, em João 14:27, está escrito: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pai, eu oro agora pela pessoa que está ouvindo esta oração. Talvez ela tenha aberto este vídeo porque o coração dela estava inquieto. Talvez ela tenha visto notícias sobre guerras e conflitos e algo dentro dela ficou preocupado. Talvez pensamentos sobre o futuro começaram a surgir. Talvez ela tenha pensado em sua família, em seus filhos, em sua casa, em tudo aquilo que ama. Mas agora, Pai, eu entrego o coração desta pessoa nas tuas mãos. Porque o Senhor conhece cada pensamento dela. O Senhor conhece cada medo escondido. O Senhor conhece cada preocupação que ela ainda não falou para ninguém. Pai, neste momento toca profundamente o coração dela. Que a tua presença comece a envolver essa pessoa agora. Que ela sinta uma calma sobrenatural invadindo a mente dela. Que ela sinta a paz de Deus preenchendo o interior dela. Porque em Filipenses 4:6-7 está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, guarda agora a mente desta pessoa. Guarda os pensamentos dela. Guarda as emoções dela. Se existir ansiedade dentro do coração dela, remove. Se existir medo sobre o futuro, acalma. Se existir preocupação excessiva, traz descanso. Porque o Senhor é o Deus que traz paz. Pai, que neste momento ela sinta algo mudando dentro dela. Que a respiração dela fique mais calma. Que o coração dela fique mais tranquilo. Que a mente dela encontre descanso na presença de Deus. Porque em Salmos 4:8 está escrito: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Pai, traz descanso para esta pessoa. Que esta oração seja como um abraço do céu. Que esta oração seja como um refúgio espiritual. Que esta oração seja como um lugar seguro onde ela pode descansar. Pai, lembra essa pessoa agora de uma verdade muito importante. O mundo pode mudar. As circunstâncias podem mudar. As notícias podem mudar, mas Deus continua sendo o mesmo. Porque em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, que essa pessoa se lembre disso. O mesmo Deus que cuidou do passado dela, está cuidando do presente dela, e continuará cuidando do futuro dela. Por isso agora, eu declaro paz sobre a mente desta pessoa. Eu declaro descanso sobre o coração dela. Eu declaro confiança sobre a alma dela. Que todo medo seja substituído por fé. Que toda ansiedade seja substituída por esperança. Que toda inquietação seja substituída pela presença de Deus. Porque em Isaías 26:3 está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Pai, conserva esta pessoa em perfeita paz. Que ela durma em paz. Que ela acorde em paz. Que ela viva cada dia com a certeza de que o Senhor está no controle. Mesmo quando o mundo parece agitado.
Mesmo quando existem conflitos entre nações, mesmo quando as notícias tentam gerar medo, o Senhor continua sendo refúgio para aqueles que confiam em Ti. E agora eu entrego a vida desta pessoa nas Tuas mãos. Que a paz do Senhor permaneça com ela. Que a presença do Senhor acompanhe cada passo dela. Que o coração dela permaneça firme em Deus. Pai eterno, depois de clamar, depois de interceder, depois de entregar todas essas preocupações diante do Senhor, eu entro agora em um momento de declaração profética. Porque a Tua palavra nos ensina que existe poder quando declaramos aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. E está escrito na Bíblia, em Jó 22:28. Determinarás alguma coisa, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Por isso agora, Pai, eu levanto minha voz não apenas em oração, mas também em declaração. Eu oro neste momento pela pessoa que está ouvindo esta oração, e com fé eu começo a declarar que Deus continua no controle das nações, que Deus continua governando a história da humanidade, que Deus continua tendo a última palavra sobre o futuro do mundo, porque está escrito em Salmos 47:8, Deus reina sobre as nações, Deus está assentado no seu santo trono. Pai, eu declaro agora que planos de destruição serão frustrados. Eu declaro que estratégias de guerra que podem trazer sofrimento serão interrompidas. Eu declaro que decisões que poderiam gerar tragédias serão transformadas pelo poder de Deus. Porque em Salmos 33:10 está escrito: O Senhor desfaz o conselho das nações e frustra os planos dos povos. Pai, que o Senhor confunda todo plano que possa trazer destruição para o mundo. Que o Senhor levante caminhos inesperados de paz. Que o Senhor toque o coração de líderes e governantes. Que o Senhor levante vozes que busquem reconciliação. Porque em Provérbios 21:1 está escrito: O coração do rei é como um rio nas mãos do Senhor, ele o dirige para onde quer. Pai, dirige decisões. Dirige conversas entre nações. Dirige reuniões entre líderes. Dirige negociações. Que decisões que poderiam gerar guerra sejam transformadas em decisões que tragam paz. E agora eu também declaro algo muito importante sobre a vida da pessoa que está ouvindo esta oração. Eu declaro que o medo não dominará o coração dela. Eu declaro que a ansiedade não governará a mente dela. Eu declaro que a paz de Deus guardará o coração dela. Porque está escrito em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, que essa paz comece a agir agora. Que essa paz invada o interior dessa pessoa. Que ela sinta neste momento que não está sozinha. Que ela sinta que Deus continua cuidando da vida dela. Eu declaro agora proteção sobre a casa dela. Proteção sobre a família dela. Proteção sobre o lugar onde ela vive. Porque está escrito em Salmos 91:10 de novembro: Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pai, envia teus anjos agora. Que anjos do Senhor guardem esta pessoa. Que anjos do Senhor guardem a casa dela. Que anjos do Senhor guardem a família dela. Que anjos do Senhor guardem o caminho dela. Eu declaro também que mesmo em um mundo com conflitos e tensões, Deus continuará sendo refúgio para aqueles que confiam nele. Porque está escrito em Salmos 46:1.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso agora eu declaro que esta pessoa viverá debaixo da proteção de Deus, que esta pessoa viverá debaixo da paz de Deus, que esta pessoa viverá debaixo da presença de Deus, e que mesmo quando o mundo parecer incerto, a fé dela permanecerá firme, porque o Senhor continua governando, o Senhor continua protegendo, o Senhor continua escrevendo a história da humanidade. E a última palavra não pertence às guerras, não pertence às nações, não pertence aos conflitos. A última palavra pertence a Deus. Eu entrego o mundo nas tuas mãos. Eu entrego as nações nas tuas mãos. Eu entrego a vida desta pessoa nas tuas mãos. E declaro que o Senhor continuará agindo. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, depois desta oração tão profunda, eu entrego cada vida que participou desta oração nas tuas mãos. Que a paz do Senhor permaneça sobre cada pessoa. Que o medo seja substituído por fé. Que a ansiedade seja substituída por esperança. E que cada coração aqui presente experimente a tua presença. Porque em Filipenses 4:7 está escrito: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E antes de você sair deste vídeo, eu quero te fazer um convite muito importante. Escreva agora nos comentários: Senhor, guarda o mundo e a minha família. Isso é uma declaração de fé. E também deixe o seu pedido de oração, porque muitas pessoas que estão aqui vão orar por você também. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de paz neste momento. E se você quer continuar recebendo orações poderosas como esta, se inscreva no canal e ative o sininho. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E lembre-se sempre, mesmo quando o mundo parece estar em guerra, Deus continua no controle. Amém.